Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre literatura. E especificamente, gente, nós vamos falar sobre um dos mais importantes escritores do Barroco brasileiro, chamado Gregório de Matos. Bom, gente, primeira coisa, a gente tem que saber qual que foi a obra que deu início então ao movimento barroco aqui no Brasil. O nome dessa obra é Prosopopeia, igual a figura de linguagem mesmo, Prosopopeia. E ela foi, gente, então, produzida no ano de 1601. E ela foi escrita, pelo Bento Teixeira. Só que qual que é o problema dessa obra? Dentre os estudiosos de literatura, não existe um consenso se ela realmente é uma obra barroca. Então a gente acaba usando ela somente como marco histórico mesmo, mas não conseguimos falar com 100% de certeza que ela é uma obra que aborda todos os aspectos, ou grande parte dos aspectos, então, do Barroco. Lembrando, gente, dentro da literatura, a gente divide em várias caixinhas, para facilitar na hora dos professores darem aula e tudo mais. Mas não quer dizer que hoje eu não consiga produzir, tantos anos depois, um texto dentro da escola literária barroca. Eu consigo fazer isso. Mas o que acontece? Normalmente vocês pensam que cada escola literária aconteceu, sei lá, do ano 1601 até, sei lá, 1620. Mas não, gente, nós temos produções de diferentes escolas literárias durante todo o tempo aqui no Brasil. Ou no mundo também, então não tem por que vocês pensarem que é só naquele determinado espaço de tempo. Então, aqui a obra Prosopopeia, ela acaba sendo então a obra que mais se aproxima do que a gente vê no Barroco. Então, vamos marcar ela somente como questão histórica. Então, gente, nós temos dois principais autores do Barroco aqui no Brasil. O primeiro deles é chamado Gregório de Matos Guerra. E ele produz o quê? Poesia. Depois nós temos o Padre Antônio Vieira, que produz prosa. Lembrando, gente, nós temos dois tipos de texto então aqui. Os textos em prosa e os textos em verso. Lembrando, gente, quando eu estou falando de poesia, textos em versos, eu não tenho toda a linha da folha ocupada. Agora, se eu estou falando de textos em prosa, então o que eu tenho? Um texto escrito em parágrafos, então eu ocupo toda a linha do meu texto. Lembrando, gente, cada linha de uma poesia nós chamamos de verso. O conjunto de versos é uma estrofe, tá? E num texto, em prosa, cada linha a gente chama de linha mesmo, não tem um nome específico. Mas esse conjunto de linhas a gente chama de parágrafo, tá? Então, só pra gente dar uma relembrada, para vocês saberem diferenciar. Bom, gente, falando então sobre o Gregório de Matos, especificamente esse autor, então, barroco. Ele nasceu no ano de 1633, no estado da Bahia. Ele era de origem rica, sua família possuía muitos bens. E ele estudou no colégio jesuíta. Lembrando, gente, que os padres jesuítas vieram para o Brasil para catequizar os índios. E acabaram fundando várias e várias escolas. E o Gregório de Matos acabou estudando em uma delas. Ele se formou em Direito na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Lá em Portugal, ele trabalhou como juiz numa cidade do interior e depois acabou se transferindo para Lisboa. Somente com 46 anos, ou seja, muito tempo depois, ele voltou ao Brasil, trabalhando com os padres então jesuítas, aqueles do colégio que ele estudou. Ele acabou sendo afastado deles por não levar uma vida cristã. Ou seja, gente, o Gregório de Matos, ele teve toda uma formação cristã, porém, ele não tinha o que eles chamam de vida cristã, tá? Então, por isso que ele não pôde continuar trabalhando com esses padres jesuítas, justamente por falta, desse comprometimento dele. Aos 61 anos, gente, em 1694, já no seu segundo casamento, que ele era viúvo do primeiro, Gregório de Matos foi condenado ao desterro em Angola, por suas agressivas sátiras. Gente, guardem bem essa informação. As sátiras do Gregório de Matos, elas são extremamente diretas e elas vão causar vários e vários problemas para ele, então.
Um ano depois, ele acaba voltando ao Brasil sob duas condições: não pisar mais na Bahia e não escrever mais suas sátiras. Ele acaba morrendo, então, logo depois de malária que ele contraiu lá na África. Aí, gente, nós temos aqui as características e temas, então, que a gente vai ver na obra do Gregório de Matos. Nós temos a poesia lírica, a poesia religiosa e a poesia satírica. Gente, vamos entender, então, o que seria essa poesia lírica. A poesia lírica, gente, é quando nós estamos falando, por exemplo, do amor. O Gregório de Matos, ele traz, então, essa parte lírica, que basicamente é quando eu coloco o meu sentimento, ou seja, o sentimento do eu lírico, nessa poesia, ele vai explorar principalmente a questão do amor. E o Gregório de Matos, ele vai ter duas visões do amor. O amor do ponto de vista, mais idealizado, bonitinho e tudo mais. E ele também vai ter o amor do ponto de vista sexual, sendo mais carnal. Também, gente, essa poesia religiosa, ele é um pouco contraditório. Vocês vão pensar, que bonitinho, Ele fala de Deus e tudo mais. Não, gente, ele não fala de Deus. Na verdade, o que ele faz? Ele basicamente diz assim: Deus, então, eu tô aqui pecando para você ter trabalho, tá bom? Essa é a minha função aqui na Terra, ter um monte de pecados para que você possa me perdoar. Observem, gente, como o Gregório de Matos tinha um pensamento bastante diferente da galera daquela época. E as sátiras que ele produz, gente, são críticas às pessoas. E a gente pode perceber ali que ele teve vários e vários problemas por conta, então, dessas sátiras que ele produzia. Por quê? Ele não tinha medo. Ele criticava todo mundo. Ele falava de diferentes classes sociais. E assim, gente, ele inclusive citava nomes, tá? Ele não tinha problema com isso. Nisso nós podemos perceber, então, uma ligação lá com o trovadorismo português. Por quê? Vocês lembram que a gente tinha as cantigas satíricas lá? Onde eu tinha as de escárnio e de maldizer. Maldizer, gente, eram textos onde eu criticava as pessoas e citava nomes. Que é, gente, exatamente a mesma coisa que o Gregório de Matos faz. Só que por que a gente não chama da mesma forma? Primeira coisa, estamos no Brasil. Brasil não teve trovadorismo. Trovadorismo aconteceu só lá em Portugal. Aqui no Brasil, a gente ainda nem tinha sido descoberto, Vamos colocar entre aspas, por Portugal. Aí, gente, como nós não tínhamos isso, então nós não podemos classificar dessa forma. Por questão de tempo, marcação temporal, a gente coloca, então, que o Gregório de Matos, ele é um poeta, então, barroco que escreve sátiras, tá? Mas não tem nada relacionado com o trovadorismo. A gente vê essa aproximação, mas nós não podemos falar que ele pertence a esse movimento, até porque ele é um poeta barroco. E assim, gente, o Gregório de Matos, ele foi uma pessoa que ele teve uma vida bastante complicada. Primeiro, ele foi para Portugal para estudar, porque aqui no Brasil nós não tínhamos universidades. E, gente, para você conseguir ir para outro país estudar, você tinha que ser de uma família que possuísse muito, muito dinheiro. Então, aqui já começa, o diferencial. Muita gente fala que o Gregório de Matos, ele só conseguia ter essa vida dele, produzindo textos e tudo mais, justamente por conta da fortuna que a sua família tinha. Podemos dizer que sim, Porque não é qualquer pessoa que consegue ficar só produzindo literatura. E, gente, o Gregório de Matos, então, ele teve essa vida bastante agitada, uma vida onde ele criticava os outros sem se preocupar. Tanto que, gente, o motivo dele ser, convidado a se retirar do nosso país foi justamente porque ele criticava políticos. E ele não falava assim, um tal governador, por exemplo. Não, ele utilizava o nome dessa pessoa. Então, ele era um autor, gente, que ele não tinha medo nenhum de punição. Tanto que existe uma suposição de que ele não era uma única pessoa. Até porque a gente observa várias e várias diferenças, então, dentro dos textos do Gregório de Matos. Então, tem textos, por exemplo, da parte lírica, que se fala, nossa, que diferente, que delicado que ele está aqui. Mas outros poemas onde ele é extremamente agressivo nessa parte, então, sexual que ele explora na sua poesia. Então, a gente tem essa oposição
dentro da obra do Gregório de Matos. E também, gente, por que a gente não tem certeza disso? Os textos dele circulavam pela Bahia por meio de manuscritos. Então, muitas vezes a letra, dizem, né, os estudiosos, era muito diferente. Então a gente fica, tá, mas será que é do Gregório de Matos mesmo? Será que não foi outra pessoa que acabou produzindo? Bom, a gente não sabe. Então, mais pra frente a gente vai ver mais coisinhas a respeito desse autor que, né, causava grande polêmica na época. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!